para dizer que somos alunas do Colégio Nova da Maia e estamos a trabalhar num projeto para a disciplina Dá Mais, onde abordamos o tema da saúde com o objetivo de criar um site informativo sobre o impacto da pandemia na saúde e alguns cuidados que devemos ter, tentando chegar ao maior número de pessoas possível. Nós escolhemos o tema da saúde, pois é um tema corrente na sociedade e pretendemos dar reconhecimento aos nossos profissionais de saúde. A primeira pergunta que lhe íamos colocar, não é uma pergunta, é para falar um bocadinho sobre se calhar o que faz e onde trabalha. Mas relativamente ao Covid ou aquilo que faço diariamente? Sim, relativamente ao Covid e... Pronto, eu sou interna de formação de imunoalergologia e trabalho no Centro Hospitalar Universitário de São João. Devido à pandemia, houve alguma reorganização do hospital e foi preciso deslocar algumas pessoas de alguns serviços para fazer algumas tarefas que eram necessárias. Na primeira fase, no primeiro pico, eu e algumas pessoas do meu serviço ajudámos a colaborar com os colegas da infecciologia, que eram quem estavam a coordenar a pandemia, ou digamos, a infecção aqui no hospital, fazendo consulta telefónica, ou seja, seguíamos os doentes que vinham cá à urgência e faziam um teste pelo Covid, que eram positivo, iam para casa, nós fazíamos o seguimento em ambulatório desses doentes. Depois, com a diminuição dos casos, esta tarefa deixou de existir e passou para os centros de saúde, são os médicos de família que fazem esse seguimento. Aqui foi depois numa segunda fase, um novo pico, com o aumento dos internamentos. Foi necessário, também já tinha acontecido na primeira fase, mas foi necessário um reforço das equipas do internamento e foi preciso algumas pessoas de outros serviços integrarem nessas equipas de internamento e também foi preciso um reforço no serviço de urgência para receber estes doentes que também iam com estas queixas devido ao Covid, assim no geral. Ok, obrigada. Ou seja, a primeira pergunta é quais foram as principais mudanças na sua vida profissional relativamente ao Covid? O que é que mudou profissionalmente e também pessoalmente na sua vida pessoal? Mudou muita coisa a nível profissional. Foi o facto de se calhar a proximidade do doente também ter-se alterado e sobretudo na rotina habitual que nós temos de consulta, etc. Alguma distância física que temos agora pelos doentes, o facto de usarmos também todos máscaras, a dificuldade de vermos a cara do doente, não é? E de reconhecer a própria pessoa quando entra no consultório. A dificuldade a nível da proteção física que usamos para observar o doente também fica mais difícil, e a relação aí médico-doente também ficou mais complicada. A nível profissional, se calhar, assim, e a organização do serviço também acaba por ser um bocadinho diferente. Houve uma altura que foi necessário reestruturar aqui o internamento, o serviço, portanto, as consultas, aquilo que fazíamos, houve aqui alguma alteração, agora já estamos dentro da normalidade. A nível pessoal, eu vivo com os meus pais e, portanto, numa fase inicial onde era tudo desconhecido, tive que sair de casa e viver com outra colega minha, que também é médica, e, entretanto, com o evoluir do tempo e também aquilo que nós fomos conhecendo do vírus e etc, os cuidados que íamos tendo, já voltei outra vez a casa, mas sempre com cuidado e com receio, não é? Sobretudo por eles. Obrigada. Inês? Relativamente à vida profissional, quais foram as mudanças nas suas horas de trabalho e nos salários? É assim, de horas de trabalho, na primeira fase, foi um aumento significativo de horas de trabalho pela carga que tínhamos inicial, que era, e sobretudo pelo desconhecido, não é? E aquilo que estávamos a fazer na altura de seguir os doentes no ambulatório, fez com que ficássemos cá mais tempo e exigisse ainda mais de nós, não é? O mesmo aconteceu na segunda fase, com os pedidos de turnos do internamento, com mais horas que tínhamos de fazer fora o nosso trabalho normal. Portanto, houve um aumento muito significativo das horas habituais que fazemos. A nível de remuneração, na primeira fase não houve aumento da remuneração, essas horas não foram pagas como horas extras e agora isso já acontece. E pronto, eu acho que é só isso.
Considera que o Covid afetou a sua saúde mental? Assim, acaba sempre por afetar porque nos envolve muito mais, não é? Os doentes que aparecem estão graves, são situações difíceis, como falamos com os doentes quando falávamos por telefone e na altura, na fase inicial, os doentes tinham que ficar muito tempo em casa, ou seja, para ficarem curados tinham que ter os 2 testes negativos e por isso acontecia passado às vezes 1, 2, 3 meses e tínhamos que gerir essa situação com os doentes e também nos afeta a nós também, não é? É lógico, a preocupação é um stress diário para os doentes e mesmo para nós, para a nossa família, não é? Ficamos mais ansiosos e mais nervosos com isto tudo. Qual é a sua opinião sobre a importância da saúde nos dias de hoje? Acho que é o fundamental. Se não tivermos saúde, não conseguimos fazer nada na nossa vida, não é? Se sermos doentes ou incapacitados, não conseguimos fazer sequer aquilo que gostamos e é aquilo que nos dá prazer e para sermos felizes. Portanto, acho que a saúde é fundamental. E agora, por último, nós temos uma pergunta para lhe fazer, que se tem alguma sugestão para melhorar o nosso projeto? Portanto, vocês querem fazer uma plataforma, é isso? Sim, um site informativo. Sim. Mas com informações relativamente ao Covid? Sim. Sobre cuidados da pandemia e... Mas para informar os doentes ou para eles tirarem dúvidas? Ambos. As duas coisas. Sim. Assim, acho que isso é bom, é importante, tudo que seja para esclarecer as pessoas é importante. Agora tem que ter alguma base, alguma segurança naquilo que estão a fazer, não é? Tem que ter a informação correta e que se calhar apoiados com as pessoas, se calhar ideais, não é? Para fazer esse tipo de acompanhamento ou só tirar essas dúvidas às pessoas e para ter a informação mais correta, porque depois em relação ao Covid tudo é novo, há muitas dúvidas e sai muita informação, muita dela que às vezes ainda causa mais dificuldade. E, portanto, é sempre bom esclarecer essas dúvidas das pessoas. O que também às vezes é difícil pela informação que é dada. Às vezes não é possível esclarecer as pessoas que nem próprio nós também não sabemos, com muita certeza. Ok. Ok, obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo. Pronto, obrigada eu. E olha, corra tudo bem com vocês. Obrigada. Ok, obrigada.